Queres manter a tua saúde em dia, o teu corpo com uma alta performance e uma boa sanidade mental? Existe um hábito que te pode ajudar a atingir a vida que tu sempre sonhaste. E não só porque o teu corpo vai começar a responder muito melhor aos estímulos, mas também o teu cérebro vai beneficiar com este hábito de uma forma muito insana. Este hábito simples está ao alcance de qualquer um de nós e é simplesmente ter uma boa rotina do sono. Neste vídeo vou-te mostrar como incorporo isso na minha vida e, claro, tudo baseado em ciência. Vou-vos mostrar o que faço antes de ir dormir e quando acordo para maximizar a duração e a qualidade do sono. Fiquem até ao final do vídeo e se gostarem do vídeo, deixem um like que isso ajuda muito o canal. Tal como muitas pessoas nos dias de hoje, tenho uma rotina bastante corrida. Acordo às 6 da manhã para começar a estudar e organizar conteúdo aqui para o canal. Depois, ainda pela manhã, antes de ir trabalhar, faço o meu primeiro treino. Depois vou trabalhar como fisioterapeuta, atender utentes, normalmente das 10 da manhã às 7 da tarde. E 3 vezes por semana, após o trabalho, ainda faço um treino de musculação, que é fundamental também para a nossa saúde e já tenho aqui um vídeo no canal a explicar. E depois disso, chego a casa, janto e ainda acabo por fazer algum trabalho aqui para a página ou para o Instagram. Ou seja, uma vida bastante corrida que precisa de uma boa recuperação. Mas então, o que é que eu faço para melhorar o meu sono? Vamos ver o que é que a ciência tem a dizer sobre isto. Se pensarmos, cerca de 1/3 de toda a nossa vida vai ser a dormir. E isto não seria assim se o sono não fosse tão importante para o nosso corpo e, claro, para o nosso cérebro. Vamos então perceber o que é que acontece no nosso corpo quando dormimos. Agora aqui na minha caminha, vamos então falar do sono. No sono acontecem coisas incríveis no nosso cérebro. Primeiro, logo na primeira metade do nosso sono, em que se chama de sono não REM, especialmente na fase do sono não REM chamada de sono profundo, que já devem ter ouvido falar, existe uma lavagem autêntica do nosso cérebro, onde um líquido que circula por cavidades que estão no nosso cérebro, chamada de líquido cefalorraquidiano, vai limpar o nosso cérebro, eliminando toxinas que se acumulam durante o dia. E porquê é que isto é importante? Porque algumas dessas toxinas, quando não dormimos suficientemente, podem-se acumular ao longo de anos no nosso cérebro, como a proteína beta-amiloide, que é quase como se fosse uma substância pegajosa que vai começar a inflamar o nosso cérebro e pode originar doença de Alzheimer. Por isso, dormir é mesmo muito importante. E para esta limpeza ocorrer de forma adequada, são necessárias pelo menos 7 a 9 horas de sono. Pelo menos tentem as 7, porque abaixo das 7, vários estudos têm demonstrado que existem malefícios para o nosso cérebro e para o nosso corpo no geral. Por outro lado, é no sono em que uma substância que se vai acumulando ao longo do nosso dia, chamada de adenosina, que causa cansaço à medida que se vai ligando nos receptores do nosso cérebro, e é precisamente no sono que essa substância vai sendo removida do cérebro, voltando a restabelecer o nosso estado de alerta e de energia, sentindo-nos nós agora, de facto, prontos para enfrentar o dia com pouca adenosina no nosso cérebro. E sabemos que quando dormimos menos de 7 horas, os níveis de adenosina vão ficar um bocadinho mais altos do que aquilo que seria esperado, caso nós tivéssemos dormido bem, e por isso, ao longo do dia, vamos sentir-nos cansados, porque ainda vamos ter bastante adenosina aqui ligada nos receptores do nosso cérebro. E depois temos também uma coisa fundamental, muito útil para quem se quer ser produtivo, que é precisamente a memória e aprendizagem. É durante o sono que as nossas memórias e aprendizagens são consolidadas numa área chamada de hipocampo, em que basicamente as memórias de curto prazo que nós armazenamos durante o nosso dia vão ser consolidadas em memórias de longo prazo. E para isto é necessário dormirmos, tal e qual como memórias de lembrar-nos de certos factos, de palavras, também a memória processual, como por exemplo aprender a tocar um instrumento, aprender a conduzir, a andar de bicicleta. Tudo isso são coisas que o sono é fundamental para garantir que fiquem de facto consolidadas. E por fim, falando do cérebro, o sono é muito importante para a nossa saúde mental. Já existem vários estudos onde demonstram que pessoas que tendem a dormir menos de 7 horas têm um risco aumentado para desenvolver depressão e ansiedade. Portanto, para uma boa saúde mental,
durmam bem, porque isso é fundamental. Mas o que é que isto tem a ver com produtividade e porquê é que eu faço isto para melhorar a minha performance física? Começando pela produtividade, algo que nós queremos num dia produtivo é ter uma boa capacidade de pensar, refletir e tomar decisões de forma acertada. Ora, quando nós dormimos menos de 7 horas, uma das principais áreas do nosso cérebro afetadas é o córtex pré-frontal, que fica aqui logo atrás da nossa testa. E ele é o responsável pela tomada de decisões, pelo raciocínio, etc. Ou seja, percebemos que uma das principais áreas para aquilo que nos torna produtivos é afetada quando dormimos menos de 7 horas de sono. E outra coisa super interessante, não sei se já repararam quando dormem mal, parece que vos falta palavras ou que as frases não saem tão bem. Isso chama-se de fluência verbal. E de facto o sono afeta bastante a nossa fluência verbal e a capacidade de construirmos frases e de nos lembrarmos de palavras que queremos usar. E depois, porquê performance física? Ora, eu sou um atleta híbrido que faz ciclismo, corrida e musculação. E daqui a cerca de 3 meses vou fazer uma ultramaratona de 160 km. A correr, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas o facto é que já estou a treinar para ela. Podemos pensar que o sono tem um papel importante na recuperação dos músculos, dos tecidos do corpo, mas a ciência tem demonstrado coisas incríveis, em que apenas uma noite mal dormida já afeta a nossa capacidade de ter uma boa performance física. E uma das principais causas de uma noite mal dormida afetar a nossa performance física no outro dia é o facto de, quando dormimos mal, existe um aumento da percepção subjetiva do nosso esforço. Ou seja, parece que o esforço é psicologicamente mais difícil. E isso vai fazer com que a nossa performance não seja tão boa como quando dormimos pelo menos 7 horas de sono, em que de facto os níveis de adenosina no nosso cérebro, como tínhamos falado, vão diminuir, nós não vamos ter uma grande sensação de cansaço e por isso vamos ter uma maior capacidade para lidar com a dor que é inerente ao exercício físico, em especial quando estão a treinar para uma ultramaratona. Se querem saber mais como é que eu treino para uma ultramaratona, deixem nos comentários que eu posso também falar sobre as adaptações que ocorrem no nosso corpo quando treinamos. Algo de interessante que os estudos demonstraram é que se nós dormirmos pouco, mas formos treinar logo no período da manhã do dia seguinte, parece não existir um problema tão grande na nossa performance como se nesse dia que a seguir a termos dormido pouco, formos treinar à tarde. Inclusive estudos demonstraram que por cada hora que passa após uma noite mal dormida, a nossa performance tem um decaimento de cerca de 0,4%. Ou seja, naquelas noites que dormimos mal, se queremos ter uma boa performance no nosso treino, o ideal é treinar logo de manhã. E é essencialmente isso que eu faço quando, por exemplo, vou sair com os meus amigos à sexta ou ao sábado. Já sei que o treino do outro dia vai ser logo pela manhã para ter o melhor benefício possível. E isso é usar a ciência a nosso favor. Mas então agora vem a pergunta muito importante. Como é que eu uso a ciência para otimizar a minha rotina do sono? Eu tenho essencialmente 3 hábitos muito importantes que ajudam a melhorar a minha qualidade do sono e também a duração do sono. Ora, o primeiro hábito que eu utilizo é a exposição à luz solar matinal. Porquê? Porque o nosso relógio biológico, que é controlado por um núcleozinho que está no meio do nosso cérebro, que se chama de núcleo supraquiasmático do hipotálamo, ele é que vai regular quando é que está na hora de acordar e na hora de dormir. Então, para facilitar a regulação do nosso relógio biológico, quando acordamos e nos expomos diretamente à luz solar matinal, isso vai indicar ao nosso cérebro qual é que é a nossa hora habitual de acordar. E já vários estudos demonstraram que esta exposição matinal à luz solar, logo direta, vai ajudar a facilitar nós a adormecermos à noite, porque existe um aumento da produção de melatonina mais cedo. E isso é ideal porque vai ser muito mais fácil adormecer e o nosso sono também parece ser um sono de maior qualidade. Um segundo hábito que eu faço de forma muito importante é evitar usar telas à noite. O que eu faço é usar um livro, e por acaso este Porque Dormimos é o livro que eu estou a ler neste momento, super interessante se quiserem ler, do Matthew Walker, e eu opto por ler antes de dormir. Ler ajuda-me a adormecer mais depressa e também não estou exposto às luzes artificiais,
que vão ter um grande problema, porque a luz azul emitida pelos ecrãs, seja tablets, telemóveis, computadores, vai inibir a produção de melatonina, que é uma hormona muito importante por induzir o nosso sono. Dessa forma, ao estarmos apenas com papel, por exemplo, não vamos estar a expor o nosso olho à luz azul ou a uma fonte mais luminosa, o que nos vai facilitar também a adormecer. E por fim, o meu terceiro hábito é, sem dúvida nenhuma, acordar e deitar-me a horários o mais regulares possível. Tento, por exemplo, sempre acordar às 6 da manhã e ir dormir mais ou menos entre as 10h30 e as 11 horas, para ter 7 horas e meia a 7 horas de sono. Por exemplo, em dias de treinos mais intensos, em que estou mais cansado, vou dormir às 10 horas também para conseguir repor melhor. E termos uma boa regularidade de horário entre acordar e ir dormir ajuda a regular melhor o nosso relógio biológico e vai ajudar a sincronizar a libertação de melatonina de forma mais facilitada, o que nos vai ajudar a ter uma melhor qualidade do sono e a dormir mais. Ou seja, 3 principais hábitos que eu uso: expor-me à luz solar quando acordo, ter horários regulares de acordar e de dormir e não me expor a telas ou luzes artificiais pelo menos meia hora antes de ir dormir. E obviamente gosto de ler, que acho que é uma excelente forma de nós aprendermos mais sobre aquilo que tenhamos interesse. Neste caso, obviamente um dos meus interesses grandes é o sono. Estes 3 hábitos que falámos são os mais importantes e que eu utilizo já quase de forma automática. Eles já fazem parte da minha rotina. E espero que tenhas gostado deste vídeo. Este vídeo teve um formato novo, onde eu pus um bocadinho mais o meu conteúdo pessoal aqui presente, o meu estilo de vida, que também é algo que eu quero trazer um bocadinho mais aqui para o canal, ciência aplicável ao nosso dia-a-dia, para que eu e tu possamos ter uma vida incrível. Nós podemos estudar, treinar, ter uma agenda cheia, mas se não dormirmos bem, a eficiência nestas coisas todas não vai ser a melhor. Além disso, se gostaste deste vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve, que isso ajuda muito o canal, e diz-me aqui nos comentários se gostavas que eu no futuro fizesse aqui alguns vlogs onde demonstrasse a ciência a ser aplicada em momento real, e também se gostavas que eu falasse aqui um bocadinho dos meus treinos e das minhas provas que eu faço: ciclismo, corrida e musculação, quase como um atleta híbrido. Portanto, se gostas desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo e até à próxima!